paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar passando aqui a lição da nossa escola bíblica dominical, a lição dos adultos, primeiro trimestre de 2025, que é a lição de número 7, que tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então nós vamos estar falando um pouco sobre a pessoa de Jesus e as suas duas naturezas, a sua natureza humana e a sua natureza divina. A leitura bíblica em classe está na Epístola aos Romanos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, e depois em Filipenses, capítulo 2, os versículos de 5 ao 11. Nós vamos fazer a leitura aqui, que diz assim, Romanos 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bom, então essa lição nós vamos estar falando, sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Veja bem, desde o começo nós vamos enfatizar e deixar muito claro, uma pessoa, tá? Com duas naturezas. Não são duas naturezas interligadas, fundidas, não são duas naturezas misturadas, são duas naturezas distintas. Uma pessoa, Jesus, com duas naturezas distintas, 100% Deus e 100% homem, tá? Homem perfeito, que nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui na nossa lição, ok? Nós vamos pegar agora alguns versículos para estar embasando essa questão da natureza de Jesus. Nós vamos ler alguns versículos aqui só para a gente estar tendo por base, tá? Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Veja, a Virgem dará à luz a um filho. Ela dará à luz a um filho, tá? Aqui fala sobre o nascimento humano de Jesus. Jesus, ele nasce, de Maria através do poder de Deus, Ele foi concebido ali pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e Maria, ela dá à luz a um menino, tá? Como diz lá o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, o Filho de Deus nos foi dado. Nasce um menino e nos é dado um filho, o Filho de Deus, que significa aqui no texto, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, Jesus tendo duas naturezas, uma natureza divina, Jesus sendo Deus, agora ele humanizado como homem perfeito, ele aqui cumpre esse versículo aqui também, que é predito lá em Isaías, que fala sobre Deus conosco, sobre o Emanuel, tá? Então nós vamos ver aqui um outro versículo também para estar embasando aqui essas duas naturezas distintas de Jesus. Um outro texto também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33, foi até o tema da aula passada, Jesus, ele é igual com o Pai,
Então aqui nós vemos, ó, responderam-lhe os judeus, não é por nenhuma boa obra que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Veja que os judeus, eles viam Jesus homem, e as ações de Jesus, né? Jesus aqui se declarando Deus. Então aqui fica clara e evidente as duas naturezas, né, de Jesus. Um outro versículo também que embasa as duas naturezas de Jesus, sua natureza divina e sua natureza humana, é um versículo que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz assim, ó: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui o que está dizendo nesse versículo? Ó, para apacentar a igreja de Deus, que ele, Deus, adquiriu, comprou, formou, resgatou, né, com o seu próprio sangue. Quem é que verte sangue, senão um homem, não é? Então veja que aqui também fica claro as duas naturezas de Jesus, a sua natureza divina, Jesus 100% Deus, né? Aqui que ele institui a igreja para que seja apacentada, né? O escritor aqui vem dizendo, né, Lucas, o escritor de Atos, vem dizendo que ele adquiriu, ele, se referindo a Deus, adquiriu com seu próprio sangue, ou seja, Jesus derramando o seu próprio sangue na cruz e ali formando a sua igreja. Então veja que mais um versículo aqui que nos embasa biblicamente sobre as duas naturezas da pessoa de Jesus. Um outro texto que nós podemos destacar também lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, nele Jesus habita corporalmente, Jesus homem, a sua outra natureza também, que é a plenitude da divindade, Jesus Deus, uma pessoa com duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. E um outro texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para a gente também estar deixando bem embasada essa questão, diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja, aqui Paulo escrevendo aos Timóteos deixa claro que aquele que se manifestou em carne, Jesus, homem. Ele foi visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória como Deus. Né? O texto que nós lemos lá da nossa leitura bíblica em classe fala que Jesus, ele ali sendo recebido, né, na glória, sendo exaltado para a glória do Pai, né, no capítulo lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então veja que Deus aqui também deixa claro, né, a natureza de Jesus, o homem perfeito e Deus também. Duas naturezas distintas em uma só pessoa. Tá ok? Então fica bem claro esses versículos para a gente estar embasando, para a gente estar entrando aqui propriamente dito na nossa lição. Na introdução dessa lição, nós vemos que começou um debate aqui, ó, uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, no ano de 325, e a Trindade em Constantinopla, no ano de 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia.
A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia, tá? Então nós vamos estar vendo aqui por que surgiu essa questão e por que esses pensamentos são heréticos, uma vez que eles batem de frente com uma doutrina que nós já deixamos aqui muito bem embasada por diversos versículos aqui na nossa Bíblia Sagrada, onde nós vemos aqui Jesus Cristo como uma única pessoa possuindo duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Tá? Então aqui agora no tópico 1 diz assim: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi, segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia dentre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo, tá? Conforme a gente tem as referências lá em Mateus 1:20, Lucas 1:35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Jesus, ele foi da linhagem de Davi e foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ou seja, ele vem de uma linhagem humana, conforme a carne, tá, da descendência de Davi, e ele ali também ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. Deus, ele gera Jesus na pessoa do Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Aqui a gente observa o seguinte, ó, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo Paulo conclui: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Conforme lá Romanos 9:5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente, tá? Então veja que na linhagem humana, Jesus ele é um judeu, descendente de Israel, tá? Conforme a carne, conforme a sua linhagem humana, vem da semente de Davi, da descendência de Davi, e também ele é Deus bendito eternamente, tá? A sua essência é uma com Deus, né? É um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que nós vemos isso muito claro na Bíblia. A Bíblia deixa muito claro também a existência de Jesus como homem que haveria de vir, não é? O que daria vitória a um homem perfeito desde o momento da queda. Por exemplo, quando o primeiro homem, Adão, ele falha lá no Éden, né, no seu estado ainda de perfeição, falha, né, na obediência ali a Deus e acaba cedendo à tentação da serpente e ali trazendo o pecado, introduzindo o pecado ao mundo. Quando Deus ali, ele vem ao jardim ali na viração do dia após a queda, e ele pergunta de Adão, depois Deus ali, ele vai professar ali os juízos, né? Ele determina um juízo para Adão, um juízo para Eva, sua esposa, e quando chega na vez da serpente, Deus ele diz assim para a serpente, que nasceria um da semente da mulher, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas esse um esmagaria a cabeça da serpente. Se referindo ao homem perfeito que viria para vencer o pecado, né? Porque aqui é uma simbologia. A serpente ela representa quem? O diabo, ali o pecado que foi introduzido no mundo, correto? Pela desobediência de Adão. Então Deus aqui falando à serpente, falando, olha, vai nascer um da semente da mulher. Da semente da mulher, Deus está se referindo a um homem que vai ter virtude o suficiente para esmagar a cabeça da serpente. Quem não poderia fazer isso, como então somente o único e verdadeiro Deus? Então nós vemos aqui um homem que nasceria da semente da mulher, ao qual Deus também
a qual também com uma natureza divina, sendo Deus e esmagando a cabeça da serpente, tá? É uma outra passagem também, ainda lá no Gênesis, que a gente vê ratificando essa humanidade de Jesus, é quando Jacó, ele vai abençoar ali os seus filhos. Interessante que quando Jacó vai abençoar a Judá, veja o que ele diz, ó. Judá é um leãozinho, Gênesis 49, do 9 em diante, ó. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Agora olha o 10, que interessante. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Então veja, ó, o cetro não se arredará de Judá. O cetro fala do quê? Sobre realeza. Quem é que tem o cetro? O rei, né? O cetro ele não vai se apartar de Judá. Tanto que quando as tribos são divididas, Deus conserva ali, né, a tribo do sul, somente Judá e Benjamim, né, para cumprir a palavra que não faltaria a descendência de Davi, que o cetro não se apartaria da descendência ali de Judá, posteriormente também a descendência de Davi, tá? Nem o bastão e a autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence. A quem pertence o cetro? A Jesus. E a ele obedecerão os povos. Tá? Então aqui no versículo 11, continuando, atando ele o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta videira seleta, lava suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas, tá? Falando aqui sobre já uma palavra profética, né, sobre o sacrifício de Jesus, o derramamento do seu sangue, enfim. Veja que Deus ele vem dizendo sobre o nascimento de um homem que traria o poder de salvação, ou seja, Deus homem, Deus presente, né? Como nós vemos o texto lá de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6, olha o que diz. Porque um menino nos nasceu. Veja, o menino nasceu, a sua descendência, a sua natureza humana. Um filho se nos deu, o Filho unigênito de Deus, ou seja, Deus, a sua natureza divina, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então veja que aqui também, ele vem aqui ratificando, desde lá do Gênesis, olha, um menino nos nasceu, ou seja, uma natureza humana, um filho se nos deu, a natureza divina, Deus dá o seu unigênito, ou seja, Deus se humaniza para que o quê? Para que o governo esteja sobre os seus ombros, para que ele estabeleça um governo. O cetro que o Jacó, quando abençoou os seus filhos, especificamente a Judá, fala, o cetro não se apartará de ti. Então veja que Jesus, conforme a sua natureza humana, é conhecido como filho de Davi, para cumprir essas escrituras. E como a sua natureza divina é o Deus humanado, é o Deus que se fez homem, Deus habitando entre nós, o Emanuel, Deus conosco. No item 3 diz assim, o antigo hino cristológico, né, lá em Filipenses 2, 5 e 6, o texto está dizendo que embora Jesus sendo Deus, não usou a prerrogativa divina, né, as prerrogativas da divindade, melhor dizendo, durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Mas enfatiza o aspecto humano, tá? Nos versículos 7 e 8 nós vemos isso. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, que significa forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus, tá? Então,
Esse primeiro tópico da lição deixa claro para nós que Jesus, uma única pessoa com duas naturezas distintas, Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem, ok? Bom, no tópico 2 a gente vai começar aqui a entrar agora um pouco sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Essas heresias elas foram inseridas, né, por um homem chamado Nestório, né, ou Nestor. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, a qual era chamada de Mãe de Deus. Em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria, ela é mãe de Jesus humano, tem duas naturezas. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno, tá? Então, se a gente coloca o título de Maria como mãe de Deus, nós estamos colocando ela acima de Deus. Ela não pode ser mãe de Deus porque Deus é eterno. Ela é mãe de Jesus humano, tá? De Jesus homem. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo, tá? Nestorianismo. Nestório defendia a formação dos pais nicenos, ou seja, a divindade de Cristo e a humanidade definida do credo niceno. Constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação entre ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Então veja aqui, o que Nestor alegava aqui? Que Jesus ele era duas pessoas. Jesus ele era uma pessoa Deus e uma pessoa homem, que contraria a teologia bíblica, né? Jesus ele é uma única pessoa, como nós já afirmamos e mostramos através de diversos versículos, com duas naturezas, tá? Ele pega uma situação, Nestório aqui pega uma situação, por exemplo, onde aqui fala sobre um casal, sobre o homem e a mulher, sendo duas pessoas, uma só carne, uma fusão de duas pessoas. Mas essa interpretação, ela não é válida para Jesus, porque Jesus, como nós já falamos, é uma pessoa com duas naturezas, tá? Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege e o imperador o exilou, tá? Aqui também nós vamos falar sobre o monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e physis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, e também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é de unir, mas se trata de união, mas mistura. Não se trata de união, mas de mistura, de fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina também foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Então veja, esse Eutico ele sai agora com uma heresia dizendo que as duas naturezas de Jesus elas são fundidas, são amalgamadas, né? Ou seja, Jesus ele não é nem só Deus e nem só homem, é uma mistura dessas duas coisas. E isso também, biblicamente falando, é um erro doutrinário, uma heresia. Aqui até o comentarista da lição usa um exemplo aqui que é muito interessante. Ele fala que, por exemplo, a ilustração do bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, tá? O bronze ele é feito por cobre e por estanho. São duas ligas que formam o bronze. De modo que nem é cobre e nem é estanho. Quando você mistura o cobre e o estanho, eles deixam de ser cobre e estanho e passam a ser bronze. Eles se tornam uma outra liga. Já não são mais duas ligas distintas, é uma outra liga misturada. Aquela mistura formou uma outra liga diferente.
tá? Que no caso aqui seria o bronze. Veja que a cor é diferente, o metal é diferente, assim como o bronze não é cobre nem estanho, o verde, né, que seria as cores aqui que são usadas, e não é o azul e nem o amarelo, porque cada um teria uma cor, um azul e um amarelo. Quando se unem, a cor gera uma cor de tonalidade verde, que é a cor do bronze. Então veja, da mesma forma, de acordo com oÊutico, as naturezas de Cristo não são divina e nem humana, porque se ele fosse defender essa ideia, Jesus ele perderia nessa fusão tanto a natureza divina quanto a humana, para dar origem a uma outra natureza desconhecida, qual é claro que é uma heresia condenada no concílio lá de Calcedônia, tá? Então nós vemos aqui, ó, que a resposta bíblica para isso, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Versículos para isso? Romanos 9:5, Filipenses 2:5-11, como está lá na nossa leitura bíblica, tá? O Concílio de Calcedônia, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só, e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa. Diz o documento, a união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, tá? Então esse foi o deferido do Concílio de Calcedônia, né? Falando que Jesus, como uma pessoa, ele possui sim duas naturezas distintas, Deus e homem em uma única pessoa, ok? Bom, agora no tópico 3 nós vamos abordar aqui sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que viveu entre 500 e 578 depois de Cristo, né, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição ciro-monofisista conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, né, conforme lá Mateus 1:23, o Deus que se manifestou em carne, tá? Um outro ponto aqui, dentro dos perigos dessa heresia na atualidade, o kenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na Terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Como que ele fez isso? Ele agiu como Deus. Perdoou pecados, tá? Lá em Mateus 2:5, Lucas 7:48, recebeu adoração, né? Mateus 8:2, repreendeu a fúria do mar, Mateus 8:26. Somente Deus tem esse poder, somente Deus tem esses atributos, tá? Um outro ponto também aqui para a gente destacar no perigo dessas seitas hoje em dia é a mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo, a escolha popular, nem sempre representa a verdade, tá?
porque Maria ela é mãe de Jesus, homem, não mãe de Deus. Bom, vamos lá à conclusão. O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores ao de Nicéia, em 325. O de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, ok? Então veja, a Bíblia respalda e fica muito claro o nosso entendimento quando se trata de Jesus, uma única pessoa com duas naturezas. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa aula e que o Espírito de Deus possa ministrar melhor em cada coração. Fiquem na paz do Senhor.